liberdade, independência pra esse povo brasileiro. Eu fiz várias coisas no Brasil, dediquei minha vida inteira ao país, como é o caso do genérico, como foi o caso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do programa do pagamento do seguro-desemprego, do fortalecimento do BNDES. São coisas que eu fiz definitivas e que afetam, de uma ou de outra maneira, a vida dos brasileiros. Na presidência, eu quero fazer essas coisas definitivas na direção do nosso futuro. As pessoas veem seus empregos ameaçados e os desempregados não conseguem trabalho. Eu tenho um projeto para fazer da economia brasileira uma economia forte, questão que é essencial. Do ponto de vista diretamente social, a minha intenção e o meu propósito, é o que eu vou fazer, é fortalecer o Bolsa Família. Proponho reajustar o salário mínimo para R$ 600, duplicar o reajuste dos aposentados do INSS e dos pensionistas, com o que nós vamos ir atingindo grande parte da nossa população mais carente, sem falar da saúde, da segurança e da educação. Você deve levar em conta que a área social inclui saúde, inclui educação, inclui várias outras políticas. A área social é muita coisa. Segundo, programas de distribuição direta de renda, o Alckmin criou em São Paulo um programa que eu continuei, que foi o Bolsa Família Paulista, antes do Lula juntar as bolsas que encontrou e criar o Bolsa Família. O que aconteceu foi que as famílias foram subindo de nível de renda e ficando fora do programa porque tinham emprego, trabalho e renda. Apenas isso. Nenhum Estado gastou no Brasil tanto na área social quanto nós, não apenas em valores absolutos, mas inclusive em termos de crescimento. Tanto que a educação melhorou, tanto que a saúde melhorou, nós fizemos 10 novos hospitais em cerca de 3 anos e pouco, tanto que a segurança melhorou, é onde mais melhorou no Brasil. Eu acho que nós temos que ter empresas públicas sólidas, é o caso da Petrobras, é o caso dos Correios, objeto de tantos escândalos, é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, boas empresas que devem ser fortalecidas sem precarização das relações de trabalho, até porque, quando se precariza, as empresas também terminam por enfraquecer-se. Portanto, eu não sou a favor de nenhuma terceirização indiscriminada. Você também devia se preocupar, se me permite, com outro fenômeno na esfera do funcionalismo, que é o aumento vertiginoso dos cargos de confiança. Só no governo da Dilma foram 21 mil, hoje tem na esfera federal. A maior parte voltada a partido, a companheiro, a servir ao loteamento político. Não são para servir, de fato, a nossa população. Eu sou a favor de concurso. Como governador, em São Paulo, abri 110 mil concursos, procurando vencer os problemas precisamente de instabilidade causados, às vezes, por emergências de terceirização. Agora, esse fenômeno do cabide de emprego é muito grave no Brasil e vai contra aqueles que querem estudar, se preparar para serem bons funcionários públicos. A Anvisa foi totalmente loteada, Dilma. Tem grupo de senadores que indicam o diretor da Anvisa. Sabe qual é o resultado? O tempo de aprovação de um genérico triplicou com relação ao período em que eu era ministro da Saúde. É uma coisa incrível. O que é isso? É vender dificuldade ou criar dificuldade para cobrar facilidade? E no caso dos planos de saúde? Os planos de saúde, todos os associados de plano de saúde estão abandonados. 20% a mais de reajuste por cima da inflação. Essa coisa do Fernando Henrique está mal colocada. Eu falo o tempo inteiro das coisas que eu fiz no governo dele, mesmo no Ministério do Planejamento, que foi 1 ano e 3 meses, 4 meses, ou no Ministério da Saúde, que foram durante 4 anos. E ele me deu toda a cobertura para trabalhos que enfrentaram grandes interesses. Então, eu acho que as coisas estão mal colocadas. O Lula não é meu inimigo. Ele não foi posto no programa por 3 segundos para receber algum elogio. Foi porque era uma circunstância de argumentação de que, no caso, cabia, ele sendo o presidente da República, estando o tempo inteiro na mídia, falando, presente, etc., participando de campanhas, foi citado. Eu não trato adversários como inimigos a serem extirpados, ao contrário, aliás, do que o próprio PT costuma fazer. Para mim, o Brasil vai se construindo governo após governo, inclusive corrigindo os erros de cada governo. No caso do seu, o atraso na saúde, na segurança, na educação, nos investimentos. É assim que a vida vai.
as grandes denúncias do Mensalão não foram feitas por partidos de oposição. Foram feitas a partir de revelações da imprensa. Como o escândalo da Casa Civil agora, também nasceu da imprensa. Aliás, o governo começa a cair em cima, o governo e o PT, da imprensa, precisamente porque a imprensa está denunciando essas coisas, mostrando os fatos, cumprindo, aliás, o seu papel. No PT, o pessoal do Mensalão ficou lá numa nice, numa boa, até promovidos ou participando de campanhas e tudo mais. Por outro lado, se vizinhança contamina, imagina a da Dilma com a Erenice. Acabou. Belo Monte vai ser tocada no meu governo, mas corrigindo os problemas ambientais, econômicos e de engenharia que existem. Porque, na verdade, as obras nem começaram praticamente. É apenas a fantasia de que vem aí uma usina que está toda arrumadinha e que não está. Mas eu sou a favor da exploração desse potencial, como sou a favor da exploração em geral do potencial hidrelétrico do Brasil, e nós vamos fazer isso, sempre prestando atenção, cuidando previamente do problema ambiental e fortalecendo outras formas de geração de energia que não são energias poluentes. O que nós estamos fazendo? Por exemplo, colocando 2 professoras por sala de aula no primeiro ano, que é o ano da alfabetização. E isso funcionou. Funcionou, inclusive, na prefeitura, onde os índices de alfabetização dos alunos subiram, aumentaram pelo menos 2 vezes, graças a isso. É uma professora titular, uma professora auxiliar, que é uma estudante universitária de pedagogia, que ganha uma bolsa para fazer isso. Isso tem funcionado muito bem. Além de todo o programa Ler e Escrever, com material para os alunos estudarem, guias para os professores. O problema da educação, se você jogar 3 vezes mais recursos, sem fazer mudança na organização, em como funciona, não vai adiantar nada. A questão é outra, é melhorar o aprendizado, melhorar a sala de aula. Nós demos incentivos materiais às escolas, não só aos professores, para todo mundo que trabalha na escola. Fizemos meta para cada escola. A escola que cumpriu a meta, são mais de 5 mil, os professores e os demais funcionários ganharam ou ganham um reajuste extra, que chega até 3 salários mínimos. Maior aproveitamento, maior salário. A minha proposta, nesse caso, é fazer uma rede nacional de atendimento aos dependentes químicos. Porque nós temos que pensar também na recuperação daqueles jovens que caíram no crack e que vão daí partir para o crime, arrebentam suas famílias, toda a sua estrutura, sofrem muito. Nós precisamos fazer uma rede nacional de clínicas mantidas pelo SUS. O atual governo não fez isso, porque o PT é contra hospitais especializados, clínicas especializadas. No governo de São Paulo, eu fiz isso. Foram pelo menos 3 clínicas com muitos leitos, além de apoiar as chamadas comunidades terapêuticas, em geral de natureza religiosa. Aliás, nós precisamos dos movimentos religiosos para esse trabalho de recuperação. E, naturalmente, ocupar nossa fronteira para que não entre tanta cocaína como tem entrado nos últimos anos. Estou deixando, no final deste governo, mais de 170 mil vagas. Quer dizer, aumentou 2,5 vezes. Ensino público, de graça, 1 ano e meio. De cada 5 formados, 4 conseguem emprego logo. E aí podem, inclusive, cursar a universidade em seguida. E eu vou criar, no Brasil, mais 1 milhão de vagas novas no ensino público, gratuito, técnico. Ao mesmo tempo, o ensino de tecnólogo, as faculdades de tecnologia. Em São Paulo tinha 26 e eu dupliquei para mais de 52, inclusive. São 3 anos de alta especialização. É preciso aliviar os tributos sobre os impostos, tributos, sobre, por exemplo, a alimentação, que pesa muito no conjunto das despesas de uma família de menores recursos. Pesa muito mais que para uma família mais rica. Segundo, Plínio, nós temos que combater a sonegação. Por quê? Porque quem paga imposto no Brasil hoje paga o dobro do que deveria, porque tem uma metade que não paga. Então, é meio óbvio que quem paga acaba pagando mais. Então, nós temos que ter um sistema muito mais moderno, automatizado, informatizado, para que, inclusive, a gente possa fazer no Brasil o que nós fizemos em São Paulo,
que é a nota